Oi, gente. Eu sei que muitos e muitas de vocês talvez estejam com um pouco de dificuldade na redação do Banco do Brasil, né? Mas eu trouxe aqui para vocês uma estrutura bem tranquila e bem resumida, não é? Principalmente resumida, que eu acho que vai ajudar bastante vocês nesse processo de escrever a redação, né? A redação do Banco do Brasil, que eu acho que muitas vezes vocês têm algumas dúvidas e aí a gente vai tentar entender como é que é essa estrutura da redação do Banco do Brasil, né, de forma bem rápida, né, para não fazer um vídeo tão longo, para a gente entender, sintetizar e para que vocês consigam utilizar isso lá na redação de vocês. Lembrando que a redação do Banco do Brasil, né, exigida pela SESGranRio, é uma redação então, que tem como base um texto dissertativo argumentativo, né, um texto que a gente já conhece, que tem que ter uma opinião, tem que ter uma defesa de uma opinião, né, uma defesa de um ponto de vista, que basicamente tem 4 ou 5 parágrafos, né, sendo um de introdução e um de conclusão. A maioria das vezes tem 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. E basicamente, se a gente quiser resumir assim, o que é uma estrutura boa de um texto dissertativo argumentativo para a redação da SESGranRio, a gente tem primeiro o quê? Na introdução, a gente tem basicamente 2 passos. Primeiro, fazer uma apresentação do tema, falar um pouco sobre o tema, pegando, claro, aqui as palavras-chave, ou seja, as palavras mais importantes daquela nossa proposta, né? Pegando as palavras-chave, retomando elas para não ter nenhum perigo da gente cometer um tangenciamento, uma fuga ao tema. Depois disso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter uma exposição dos argumentos, o argumento 1 e o argumento 2, ou seja, as causas, as consequências, né? As problemáticas que você vai desenvolver ao longo do seu texto, né? Argumento 1 e argumento 2. Depois, nos parágrafos de desenvolvimento, qual é o objetivo do desenvolvimento? Desenvolver, explicar, trazer mais detalhes sobre esses argumentos. Então, no desenvolvimento 1, o que é que vocês vão fazer? Que é o parágrafo 2, né? Retomar o argumento 1, né? No que a gente chama de tópico frasal. Uma frase que vai sintetizar, um período que vai sintetizar aquele argumento. Dá um ponto final. Explica esse argumento, o que é que ele é, né? Dá mais detalhes. Depois disso, fundamenta, né? No terceiro período. Dá uma fundamentação, ou seja, traz uma estratégia argumentativa, um exemplo, um dado estatístico, um argumento de autoridade, um livro, um filme, que tenha relação com aquele argumento, que consiga provar aquele argumento, que o argumento tá correto. E depois faz um fechamento, né? Uma frase para sintetizar, para finalizar aquele período. No desenvolvimento, da mesma forma, vão retomar o argumento 2, né? Explicar, utilizar uma estratégia argumentativa, seja um exemplo, um dado estatístico, uma alusão histórica que a gente tem, uma notícia, por exemplo, para comprovar que aquela sua opinião pode ser sustentada, está sustentada através dessa estratégia argumentativa. Depois faz um fechamento para finalizar o texto. E aí no quarto parágrafo ou quinto parágrafo, né, da conclusão, a gente vai fazer uma conclusão tradicional ou uma proposta de intervenção. Na redação do Banco do Brasil não é solicitada, pelo menos no edital, obrigatoriamente que a conclusão tenha uma proposta de intervenção. Diferentemente do Enem, por exemplo, que lá a gente tem uma das competências específicas é a exigência de uma proposta de intervenção. Então, nesse caso, vocês podem fazer de duas formas. Ou você pode fazer uma conclusão que a gente chama tradicional, conclusão sintetizadora, que você vai resumir o que você falou, né? Resumir com outras palavras o que você falou, retomar, reafirmar seus argumentos. Ou você pode fazer uma proposta de intervenção. Trazer uma ou duas soluções, né? Mais preferencialmente duas soluções, uma solução para cada argumento, para tentar amenizar, combater aquele problema que você trouxe. Então essas duas possibilidades de conclusão, que é uma dúvida assim, muito, muito comum. E aí, claro, em verde aqui eu coloquei os conectivos, para quê? Para que você lembre que em todo período, né, assim, não em todo período talvez seja uma exigência muito grande, mas em todo parágrafo deve ser presente os conectivos. Então você tem que colocar conectivos no seu parágrafo. E aí tentar utilizar conectivos de forma variada, né? Não colocar i toda hora, mas colocar o mais, porém, todavia, além disso também, né? Haja vista que, porque, pois, enfim, tentar dar uma variada nos conectivos, que é um dos critérios da correção. Basicamente é isso, essa é a estrutura, uma boa estrutura para a redação do Banco do Brasil. Se você tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, quer solucionar algum problema
né, da sua redação, pode escrever aqui no comentário, né, do nosso vídeo. A gente tem um curso aberto também para redação do Banco do Brasil, oferece correções, então qualquer coisa pode clicar no link. E espero que tenha ajudado vocês nessa dica bem rápida da estrutura da redação do Banco do Brasil. E valeu, gente!